O direito civil familiar brasileiro estabelece importantes normas relacionadas à tutela e curatela, que visam a proteção e assistência de menores e adultos incapazes. Esses institutos legais são fundamentais para garantir que aqueles que não têm plena capacidade de exercer seus direitos sejam devidamente amparados e assistidos por um tutor ou curador. Tutela de menores. A tutela é um instituto jurídico que se aplica a menores de idade que não possuem os cuidados parentais necessários. Isso pode ocorrer em situações de órfãos, abandono, negligência ou incapacidade dos pais de exercerem suas responsabilidades. A tutela visa proteger os interesses e o bem-estar da criança ou adolescente, assegurando que recebam cuidados adequados, educação, saúde e apoio financeiro. O tutor nomeado pelo juiz tem o dever legal de representar o menor, administrar seus bens e tomar decisões em seu nome. O objetivo é garantir que o menor tenha uma infância segura e saudável, com todas as oportunidades necessárias para seu desenvolvimento. Curatela de adultos incapazes. A curatela é uma medida de proteção legal destinada a adultos que, devido a doença mental, deficiência intelectual ou outras condições, não têm plena capacidade de tomar decisões por si mesmos. O curador nomeado pelo juiz assume a responsabilidade de representar e cuidar do curatelado em questões pessoais e patrimoniais. O processo de curatela é detalhado e rigoroso, visando garantir que a medida seja aplicada apenas quando necessário e que os direitos da pessoa incapaz sejam protegidos. O curador deve agir no melhor interesse do curatelado, tomando decisões que promovam seu bem-estar e qualidade de vida. Limitações e fiscalização. Tanto na tutela de menores quanto na curatela de adultos incapazes, o sistema legal estabelece limitações estritas aos tutores e curadores. Eles devem prestar contas de suas ações ao tribunal e são supervisionados para evitar qualquer forma de abuso ou exploração. A nomeação de um tutor ou curador é uma decisão séria e delicada, e o juiz leva em consideração todas as circunstâncias individuais ao tomar essa medida. O objetivo é equilibrar a necessidade de proteção e assistência com respeito aos direitos e à dignidade da pessoa tutelada ou curatelada. Alternativas à tutela e curatela. O direito civil familiar brasileiro também incentiva alternativas à tutela e curatela sempre que possível. Isso inclui a promoção de medidas de apoio, como a nomeação de assistentes sociais ou tutores leigos, para ajudar pessoas incapazes a tomar decisões e gerenciar seus assuntos cotidianos, sempre que seja do seu interesse e respeite sua autonomia na maior medida possível. Em resumo, as normas de tutela e curatela no direito civil familiar brasileiro têm o objetivo de proteger e assistir menores e adultos incapazes. Esses institutos legais garantem que aqueles que não têm plena capacidade de exercer seus direitos recebam o apoio necessário, enquanto ao mesmo tempo respeitam sua dignidade e autonomia na medida do possível. A nomeação de tutores e curadores é uma decisão cuidadosa e acompanhada de supervisão judicial para garantir que os interesses da pessoa tutelada ou curatelada sejam protegidos. No âmbito do direito civil familiar brasileiro, a doação é um importante instrumento que permite a transferência legal de bens de uma pessoa para outra, seja entre familiares ou terceiros. As regras para a doação são estabelecidas para garantir a transparência e a proteção dos direitos das partes envolvidas. Doação entre familiares. As doações entre familiares têm algumas particularidades definidas pelo Código Civil brasileiro. Geralmente, elas são permitidas e até mesmo incentivadas como uma forma de auxílio financeiro ou patrimonial dentro da família. As doações entre cônjuges, pais e filhos, avós e netos, por exemplo, são comuns e têm regras específicas. Uma característica importante das doações entre familiares é que, em caso de eventual contestação ou disputa judicial, presume-se que a doação tenha natureza de adiantamento da herança, ou seja, parte da herança que o beneficiário receberia quando o doador falecesse. Isso significa que, se houver outros herdeiros legítimos, a doação deve ser levada em consideração na partilha dos bens após a morte do doador. Além disso, a doação entre familiares não pode colocar em risco a subsistência do doador. O Código Civil estabelece que o doador deve manter os meios necessários para seu próprio sustento, evitando que a doação o deixe em situação de vulnerabilidade.
Doação a terceiros. As doações a terceiros, ou seja, a pessoas que não têm um parentesco direto com o doador, também são permitidas e regulamentadas pelo Código Civil. No entanto, essas doações têm menos restrições em comparação com as doações entre familiares. Em uma doação a terceiros, o doador tem maior liberdade para decidir quais bens deseja doar e para quem deseja doar. Essas doações não têm a presunção de adiantamento de herança, e os bens doados não entram automaticamente na partilha de bens após a morte do doador. No entanto, é importante destacar que todas as doações, sejam elas entre familiares ou a terceiros, devem ser feitas de boa-fé e sem qualquer tipo de coação. Além disso, o doador deve ter plena capacidade mental para realizar a doação, e o ato de doação deve ser formalizado em um documento escrito, que pode ser um contrato de doação ou escritura pública, dependendo do valor dos bens envolvidos. Em resumo, o direito civil familiar brasileiro estabelece regras para a doação de bens entre familiares e terceiros. As doações entre familiares têm particularidades, como a presunção de adiantamento de herança e a necessidade de não prejudicar a subsistência do doador. Já as doações a terceiros têm maior liberdade de escolha por parte do doador, desde que sejam feitas de boa-fé e de acordo com as condições legais. A formalização por escrito é essencial para garantir a validade e a transparência das doações. A separação convencional é uma das modalidades de encerramento de casamento ou união estável previstas no direito civil familiar brasileiro. Diferentemente do divórcio, que põe fim ao vínculo matrimonial ou de convivência, a separação convencional permite que o casal permaneça legalmente casado ou em união estável, mas com a suspensão dos deveres de coabitação e fidelidade, além de possibilitar a divisão de bens e obrigações de forma semelhante à que ocorreria em caso de divórcio. Características da separação convencional. 1. Decisão voluntária. A separação convencional ocorre quando o casal, de forma voluntária e consensual, decide encerrar sua convivência conjugal. Ao contrário da separação judicial, que pode ser solicitada por apenas um dos cônjuges, a separação convencional exige o acordo mútuo. 2. Suspensão de deveres. Com a separação convencional, os deveres de coabitação, viver sob o mesmo teto, e fidelidade são suspensos. Isso significa que o casal não é mais obrigado a viver junto nem a manter a fidelidade, mas continua legalmente casado. 3. Partilha de bens e obrigações. Um dos pontos cruciais da separação convencional é a possibilidade de divisão dos bens e obrigações acumulados durante a convivência. Isso pode incluir a partilha de bens adquiridos em conjunto, a definição de pensão alimentícia, a regulamentação de guarda e visitação de filhos, entre outros acordos. Condições para a separação convencional. Para que a separação convencional seja legalmente válida, é necessário seguir alguns procedimentos e condições. 1. Acordo por escrito. O casal deve formalizar o acordo de separação por escrito, preferencialmente com a assistência de advogados, para garantir que todos os aspectos legais e patrimoniais sejam adequadamente tratados. 2. Aprovação judicial. O acordo de separação convencional deve ser homologado por um juiz, que avaliará se está de acordo com a lei e se respeita os interesses dos envolvidos, especialmente quando há filhos menores de idade. 3. Inexistência de coação. A separação convencional deve ser resultado de uma decisão livre e voluntária de ambos os cônjuges, sem coação ou pressão indevida. É importante observar que, embora a separação convencional permita ao casal encerrar a convivência conjugal, eles ainda são legalmente casados. Portanto, não podem contrair novo matrimônio enquanto a união não for formalmente dissolvida por meio de divórcio. A separação convencional também não impede a reconciliação futura do casal, se assim desejarem. Em resumo, a separação convencional é uma modalidade de encerramento da convivência conjugal que permite ao casal suspender os deveres de coabitação e fidelidade, ao mesmo tempo em que possibilita a divisão de bens e obrigações por meio de um acordo consensual formalizado por escrito e homologado judicialmente. É uma opção para casais que desejam se separar legalmente, mas ainda não estão prontos para o divórcio.
A separação obrigatória, também conhecida como regime de separação legal de bens, é uma das modalidades de regime de bens no casamento previstas pelo direito civil familiar brasileiro. Essa modalidade se diferencia dos regimes de comunhão parcial e comunhão universal de bens, nos quais os cônjuges compartilham o patrimônio, pois na separação obrigatória os bens permanecem independentes, e cada cônjuge mantém a propriedade exclusiva dos seus. Existem situações específicas em que a separação obrigatória se aplica, sendo as mais comuns. 1. Casamento de menores de idade. Quando um ou ambos os cônjuges são menores de 16 anos, a lei brasileira impõe a separação obrigatória de bens. A justificativa é que menores de 16 anos não têm capacidade legal plena para tomar decisões financeiras e patrimoniais significativas, e, portanto, a lei busca proteger o patrimônio deles ao impor a separação. 2. Casamento de pessoas maiores de 70 anos. Quando pelo menos um dos cônjuges possui mais de 70 anos, a separação obrigatória é estabelecida pela lei. Essa medida visa proteger o cônjuge mais velho de possíveis situações de abuso financeiro ou exploração por parte do cônjuge mais jovem. 3. Casamento de quem tem filhos de relacionamentos anteriores. Quando um dos cônjuges possui filhos de relacionamentos anteriores, a separação obrigatória é aplicada. A razão para essa imposição é garantir que o patrimônio adquirido antes do casamento e destinado à sucessão dos filhos não seja misturado com os bens do novo cônjuge. 4. Casamento por pessoa que não pode gerir seus bens. Se um dos cônjuges é considerado incapaz de gerir seus próprios bens, a separação obrigatória é estabelecida para proteger seu patrimônio. Isso pode ocorrer devido a condições de saúde mental, por exemplo. É importante destacar que, na separação obrigatória, os bens adquiridos antes e durante o casamento permanecem de propriedade exclusiva de cada cônjuge. Isso significa que, em caso de divórcio ou falecimento, não há partilha de bens, a menos que existam acordos específicos em contrário. Além disso, a separação obrigatória não impede a celebração do casamento. Ela apenas estabelece como o patrimônio será tratado, visando proteger os interesses das partes envolvidas, especialmente em casos que possam envolver vulnerabilidades, como a idade ou a incapacidade. Em resumo, a separação obrigatória de bens é uma modalidade de regime de bens no casamento imposta por lei em situações específicas, como o casamento de menores de idade, casamento de pessoas com mais de 70 anos, casamento de quem tem filhos de relacionamentos anteriores ou quando um dos cônjuges não pode gerir seus bens. Essa modalidade busca proteger o patrimônio das partes envolvidas em situações de vulnerabilidade e estabelece que cada cônjuge mantém a propriedade exclusiva dos seus bens, mesmo durante o casamento. O regime de participação final nos aquestos é uma modalidade específica de regime de bens no casamento prevista pelo direito civil familiar brasileiro. É uma variação do regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão para casais que se casam sem escolher uma modalidade específica. No entanto, o regime de participação final nos aquestos apresenta particularidades importantes. Funcionamento do regime de participação final nos aquestos. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns ao casal, enquanto os bens que cada cônjuge possuía antes do casamento permanecem de propriedade individual. No entanto, no regime de participação final nos aquestos, os bens adquiridos durante o casamento são tratados de forma diferente. Nesse regime, cada cônjuge mantém a propriedade individual dos bens que possuía antes do casamento e também dos bens que adquirir após o casamento. No entanto, ao contrário do regime de comunhão parcial, os bens adquiridos durante o casamento são considerados patrimônio comum do casal, mas com uma ressalva importante: a participação final nos aquestos. Participação final nos aquestos. A participação final nos aquestos é o aspecto distintivo do regime. Ela estabelece que, em caso de divórcio ou falecimento de um dos cônjuges, a partilha dos bens adquiridos durante o casamento será feita, mas de forma proporcional ao esforço de cada cônjuge na aquisição desses bens. Em outras palavras, a partilha será baseada na contribuição financeira e de trabalho de cada um para a aquisição do patrimônio comum.
Essa modalidade de regime de bens é adequada para casais que desejam manter certo grau de autonomia financeira durante o casamento, mas ainda querem compartilhar os bens adquiridos em conjunto de maneira justa. É importante destacar que a participação final nos aquestos não significa que os cônjuges precisam manter registros detalhados de cada contribuição financeira, mas sim que, em caso de disputa, a divisão levará em conta a colaboração de cada cônjuge. Vantagens e considerações. O regime de participação final nos aquestos oferece vantagens, como a proteção do patrimônio individual de cada cônjuge e a possibilidade de compartilhar justamente os bens adquiridos em conjunto. No entanto, requer um maior grau de confiança e entendimento entre os cônjuges, pois, em caso de divórcio, pode ser necessário determinar a proporção de contribuição de cada um. Além disso, é fundamental formalizar o regime por meio de um contrato de casamento, respeitando as regras legais estabelecidas. A escolha do regime de participação final nos aquestos deve ser bem pensada e discutida entre o casal, muitas vezes com a orientação de um advogado especializado em direito de família, para garantir que atenda às necessidades e expectativas de ambos. Em resumo, o regime de participação final nos aquestos é uma variação do regime de comunhão parcial de bens que permite que cada cônjuge mantenha seu patrimônio individual durante o casamento, mas estabelece a partilha de bens adquiridos em conjunto de forma proporcional à contribuição de cada um. É uma opção que equilibra a autonomia financeira com a proteção do patrimônio do casal, mas requer um bom entendimento e confiança mútua entre os cônjuges, além de uma formalização adequada por meio de contrato de casamento.